Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos textos mais, viscerais e poéticos da Bíblia hebraica. E bem antigos também. Bem antigos. O Cântico de Débora, lá em Juízes, capítulo 5. E, para nos ajudar, a gente está com duas traduções aqui, a Holman e a Nova Almeida Atualizada, para a gente pegar algumas nuances. O que é sempre bom. Sempre. E a nossa missão hoje é tentar entender uma coisa. Como é que uma mulher, usando um poema, conseguiu não só celebrar uma vitória, mas basicamente forjar a identidade de um povo que estava todo dividido e ainda humilhar uma potência militar? A resposta parece que está escondida aqui nas entrelinhas desse cântico. Exato. Porque não é um simples relato. Não mesmo. Vamos combinar. Isso aqui não é um relatório de guerra. É uma explosão de emoção. É a história de uma libertação liderada por uma mulher, a profetisa Débora. Com a ajuda do general Baraque. Proclamação. O verso 3 diz: Escutem, ó reis, deem ouvidos, ó príncipes. Eu mesma, cantarei ao Senhor. Nossa! Ela está basicamente convocando os líderes das nações vizinhas para serem testemunhas. É como se ela dissesse: olha, prestem atenção, porque o que aconteceu aqui vai ecoar longe. É uma abertura muito confiante e logo depois a escala da coisa fica Gigante. cósmica. O texto descreve Deus marchando e a reação da natureza é avassaladora. A terra estremeceu, os céus gotejaram, os montes tremeram diante do Senhor. Por que começar com essa imagem tão grandiosa? Terremotos, dilúvios. Por que não ir direto para a batalha? Então, essa é a chave de tudo. Ao iniciar com essa teofania, essa manifestação divina, o poeta está estabelecendo a regra do jogo desde o início. Certo. Ele está dizendo: olha, esta não é uma história sobre exércitos e táticas. É uma história sobre o poder de Deus agindo no mundo. Ah, entendi. A vitória que vai ser contada não é um mero feito humano. É um evento cósmico. A natureza inteira se alinhou com a vontade do Deus de Israel. Isso tira o foco dos heróis humanos e coloca lá em cima, nos céus. Entendi. Então, antes de falar de qualquer soldado, o poema já deixa claro quem é o verdadeiro comandante. Exato. Mas logo depois dessa cena grandiosa, a câmera meio que desce pra terra e o cenário que o poema pinta é bem deprimente. Muito. Os versículos 6 e 7 falam de um tempo de caos total, estradas desertas, viajantes usando atalhos por medo. A vida nas aldeias tinha simplesmente parado. Por que esse flashback tão sombrio no meio de uma canção de vitória? Porque sem o antes, o depois não tem o mesmo impacto, sabe? Faz sentido. Essa descrição do caos serve a um propósito narrativo muito claro: mostrar o tamanho do buraco de onde eles saíram. Não era só uma opressão militar. A sociedade estava se desintegrando. Certo. O medo paralisou o comércio, as viagens, a vida em comunidade. Era o retrato de um povo sem liderança, sem esperança nenhuma. E é aí que a Ró entra. O texto diz que essa situação durou até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Esse título mãe em Israel é muito forte. Muito. Não é rainha, não é general, nada disso. É mãe. E isso é intencional e incrivelmente poderoso. Uma mãe protege, nutre, une a família, restaura a ordem dentro de casa. Ao se chamar assim, Débora está reivindicando um tipo de liderança que não é baseada na força bruta. É baseada no cuidado, na restauração da vida do povo. Entendi. Ela não só liderou uma guerra, ela trouxe a nação de volta à vida como uma mãe que reúne os filhos que estavam dispersos, assustados. É o contraste perfeito com o caos que foi descrito antes. Faz todo sentido. Então, o cenário está montado. O caos, a líder que surge como mãe e o poder de Deus como pano de fundo. Isso. A seguir, o cântico começa a falar sobre quem de fato foi para a luta. E parece que ela está fazendo uma espécie de chamada, elogiando quem apareceu. Exato. E aqui o poema se torna uma ferramenta política afiadíssima. Não é só um agradecimento, não. É mais que isso. É uma chamada de honra pública, que funciona também como uma chamada de vergonha. Ela vai listar ali na frente de todo mundo, tribo por tribo, quem foram os heróis e quem preferiu ficar em casa. É quase uma prestação de contas em forma de música.
Ela elogia Efraim, Benjamim, Maquir, Zebulon e Issacar, mas dá um destaque especial lá no verso 18 para Zebulon e Naftali, Sim, dizendo que foram um povo que arriscou a sua vida até a morte. Ou seja, esses foram os caras da linha de frente, os mais corajosos. sem dúvida. Eles são elevados ao status de heróis nacionais. E logo depois vêm as críticas. E elas são cortantes. Sei. A tribo de Rúben, por exemplo, é questionada com um sarcasmo incrível. O verso 16 pergunta: por que você ficou entre os currais para ouvir o balido dos rebanhos? É uma provocação direta, tipo, e aí, Rubem, estava muito confortável aí no meio das ovelhas, ouvindo o barulhinho do rebanho, enquanto seus irmãos arriscavam a vida? Exatamente isso. Uma tradução fala que eles tiveram grandes discussões, outra fala em grandes resoluções do coração. A mensagem é a mesma. Rúben pensou muito, debateu, refletiu e, no fim, não fez nada. Ficou em cima do muro. E a lista continua, né? Continua. Gileade ficou do outro lado do Jordão, Dan ficou lá nos seus navios, Azer preferiu a segurança de suas praias. Então essa canção, que seria cantada por gerações, imortalizou não só os heróis, mas também os que se omitiram. Exato. É uma pressão social e política gigantesca. Débora não está só comemorando, ela está usando a memória dessa vitória para forjar uma unidade, para dizer, olha, é isso que significa ser leal, e é isso que acontece com quem nos abandona. É uma peça de propaganda genial. Ela está criando uma memória coletiva e definindo em tempo real as fronteiras da identidade nacional. Ela está dizendo: nós somos os que lutamos juntos sob o comando de Deus. Vocês, que ficaram de fora, precisam decidir de que lado estão. Uau! Ok. E a batalha em si? O poema não dá muitos detalhes táticos, mas as imagens são impressionantes. Muito. Diz que os reis inimigos lutaram junto às águas de Megido, mas, e isso é importante, não levaram nenhum despojo de prata. E aí vem a parte mais estranha. Desde os céus, as estrelas lutaram contra Císara. Estrelas lutando. O que isso quer dizer? É a poesia voltando com força total. Se a gente junta isso com o verso seguinte, que diz que o ribeiro de Quizon os arrastou, Certo. os estudiosos montam um quadro bem plausível. A principal vantagem do exército de Císara eram seus carros de ferro, a tecnologia militar de ponta da época. A arma secreta deles. Exato. Mas carros de ferro são inúteis num terreno encharcado. A teoria é que uma tempestade súbita, violenta, poeticamente descrita como as estrelas lutando, fez o rio Quizon transbordar e transformar o campo de batalha num pântano de lama. Então a arma mais poderosa do inimigo foi neutralizada pela natureza. Exatamente. O que conecta perfeitamente com o início do poema, sobre Deus controlando os céus e a terra. Perfeitamente. E a frase "não levaram nenhum despojo de prata" é um detalhe crucial. Por quê? Reforça que o objetivo de Israel não era o lucro, era a libertação. E do ponto de vista poético, mostra a humilhação total do inimigo. Eles não só perderam a batalha, como saíram de mãos abanando, derrotados pelo próprio cosmos. A história podia terminar aí, né? Com o exército inimigo destruído, mas o poema foca no destino do general, o Císara. E foge até sozinho e vai buscar refúgio justamente na tenda de uma mulher, a Jael. Ele achava que estava seguro, certo? Havia um acordo de paz entre o povo dela e o rei dele. Sim, ele correu para o que deveria ser um santuário. A hospitalidade no mundo antigo era uma vez sagrada. Oferecer abrigo a um fugitivo era tipo uma obrigação. E é por isso que o que acontece a seguir é tão chocante. Tão chocante. É uma das cenas mais brutais e detalhadas da Bíblia. Ele chega exausto, pede água, e ela não dá só água. Ela oferece leite numa tigela nobre. Parece um gesto de hospitalidade até exagerado. Exato! O que está acontecendo ali? É exatamente aí que está a armadilha. Ela está usando as regras da hospitalidade contra ele. O leite que ela oferece, provavelmente uma coalhada, um iogurte, é pesado. É uma bebida que induz ao sono. Ah! Ela não está cuidando dele, ela está preparando ele para o abate. E quando ele apaga, ela age. O texto é frio, preciso, pega uma estaca da tenda, um martelo
e golpeou Cícera, rachou-lhe a cabeça, furou e atravessou-lhe as têmporas. Uau! A descrição é muito gráfica. E o final, com a repetição, aos pés dela se encurvou, caiu, parece que quer cravar a imagem na nossa mente. É brutal. E, mesmo assim, por esse ato de engano e violência, o poema a declara a mais bendita entre as mulheres. O que é desconcertante olhando de hoje. Completamente. Mas, no contexto da narrativa, o ato dela é a execução final da sentença divina. É a subversão máxima. O grande general, dono dos carros de ferro, não morre no campo de batalha pelas mãos de um soldado. Mas dentro de uma tenda. Pelas mãos de uma mulher, usando ferramentas domésticas. O poder surge do lugar mais inesperado possível. É o ponto final da humilhação. Mas quando a gente pensa que a história acabou, o poeta faz uma coisa genial. Ele corta a cena. Isso. De repente, não estamos mais na tenda de Jael, a gente está num palácio com a mãe do general Císara, olhando pela janela. Essa mudança de perspectiva é um golpe de mestre literário. Por um instante, o poema humaniza o inimigo. A gente sente a angústia daquela mãe, perguntando: por que o seu carro demora tanto a vir? É um momento de empatia, né? É, mas essa empatia é construída só para ser demolida pela ironia mais cruel possível. Porque as damas de companhia dela tentam acalmá-la com uma fantasia, certo? Elas imaginam o motivo da demora e o que elas imaginam é assustador. É terrível. Elas dizem que ele deve estar dividindo os espólios. E quais são os espólios? O verso 30 detalha: 1 ou 2 moças para cada homem, tecidos de várias cores para Císara. Para o pescoço da esposa do vencedor. Exato. Elas estão sonhando com a riqueza e principalmente com a subjugação e o estupro sistemático das mulheres de Israel. E essa imagem cria um contraste devastador. Enquanto elas fantasiam sobre a distribuição de mulheres como prêmios de guerra, o público do cântico já sabe. Já sabe de tudo. Que o destino do filho dela foi selado justamente por uma mulher. A fantasia de dominação masculina deles foi literalmente esmagada pela ação da Jael. É o nocaute poético e temático da história. É a ironia final e esmagadora. A vitória não é só militar, é também ideológica. O mundo que eles imaginavam, de homens subjugando mulheres, foi virado de cabeça para baixo. Olhando para trás agora, o Cântico de Débora é muito mais do que um relato de batalha. É uma obra de arte complexa que usa poesia para celebrar a fé, para construir uma identidade nacional a partir de tribos fragmentadas. E para mostrar a liderança surgindo de onde menos se espera. Sem dúvida. A estrutura é brilhante. Vai do cósmico ao doméstico. Do campo de batalha à janela de um palácio. Usa a honra e a vergonha como ferramentas políticas. E termina com uma declaração que resume tudo. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam, brilhem como o sol. E o resultado prático? Paz por 40 anos. A arte dela teve um impacto real e duradouro. O que nos deixa com uma reflexão final. O poema exalta Jael como a mais bendita por um ato que para nós envolve traição e uma violência terrível, mas que foi o ponto final para a libertação do seu povo. Isso meio que nos força a confrontar uma questão: o que exatamente constitui um herói? E como a definição de heroísmo pode mudar drasticamente dependendo do contexto, de quem está contando a história e, claro, do que está em jogo. Seja a fé, a sobrevivência ou o destino de uma nação inteira.